O Phantom System, pra quem não sabe, galera, foi um console clone de Nintendinho, que já contei a história aqui no canal, e ele foi muito famoso no Brasil. E mesmo sendo um console pirata, a Nintendo não conseguiu processar quem fez ele. E vamos descobrir aqui no livro por que ela não conseguiu. Então vamos logo começar a história do Phantom System, e lembrando que eu sou El Camaleão. Mas antes da história dele, galera, eu vou dar aqui um contexto para vocês entenderem por que teve clone de Nintendinho aqui no Brasil. E bom, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, é que nos anos 80, o Brasil tinha a Lei de Reserva de Mercado. E essa lei proibia a importação de eletrônicos para o Brasil. E o objetivo dessa lei era para que o Brasil se desenvolvesse nessa área de eletrônicos. E por causa dessa lei, consoles como o Atari 2600, que foi lançado em 1977, não foi lançado aqui no Brasil tão rápido. Ainda mais porque o único jeito que tinha para um console de fora chegar aqui no Brasil era se a empresa do console licenciasse uma empresa do Brasil para ela fabricar o console. Assim como a Sega fez com a Tectoy para lançar o Master System aqui no Brasil, que eu já contei a história aí no canal também. E até o Atari 2600 chegar no Brasil, foram surgindo clones dele, que vieram de empresas que foram se desenvolvendo em eletrônicos. E o primeiro clone que teve aqui de Atari 2600 foi o Dactari, feito pela empresa Sci-Fi, em 1983. E na minha opinião parece muito com o original. E aí veio outro clone chamado Dactar, lançado no mesmo ano, e era da empresa Milmar. E em 1984, a Milmar até lançou, olha só galera, outro Dactar que se chamava Dactar 007, e ele vinha até numa maleta que parecia de espião. Esse aí eu achei muito legal e eu ia querer. Mas o clone do Atari que fez mais sucesso foi o Dynavision, da empresa Dynacon, lançado em agosto do mesmo ano. E ele fez tanto sucesso, pessoal, que diziam que o Dynavision era melhor que o Atari 2600, porque o controle era melhor e o console não fazia barulho quando você tirava o cartucho. Mas acabou que o Atari 2600 conseguiu chegar no Brasil em setembro de 1983. E ele veio pela Polivox, que era uma empresa subsidiária da Gradiente, uma boa empresa de eletrônicos. E aí o Atari 2600 foi se dando muito bem aqui no Brasil, e isso deu confiança para a Gradiente continuar investindo no mercado de jogos e consoles. E vamos descobrir agora o que deu essa confiança da Gradiente na história do Phantom System. E lá vamos nós! E bom galera, o pessoal da Gradiente estava tão confiante que decidiu no futuro lançar outro console. Porque claro, o Atari 2600 fez sucesso, mas a Gradiente percebeu que com o tempo a força dele estava acabando. Ainda mais porque ele era de segunda geração, então estava na hora de trazer novidade. E então a Gradiente decidiu trazer o Atari 7800, um console de 8 bits de terceira geração, que também já contei a história aqui no canal. Aí então a Gradiente correu atrás para fazer um acordo com o Jack Tramiel, que já tinha comprado o Atari. Um mochila de criança. E o pessoal da Gradiente estava tão empolgado com esse acordo que eles criaram várias carcaças do console. E aí o pessoal da Gradiente foi para os Estados Unidos para confirmar o acordo e lançar o console, mas aí aconteceu uma coisa. O pessoal da Gradiente foi numa loja e percebeu que muita gente estava jogando no console Nintendinho. E aí eles pesquisaram e viram que o Nintendinho estava reinando no mercado de consoles dos Estados Unidos. E também que ele foi o responsável de trazer a fama de consoles e jogos de volta. E eu falei, galera, na história do Atari 2600, que a Atari e os jogos que ela lançou polêmicos e ruins para o 2600 foram um dos motivos para a crise dos consoles e jogos de 1983. E também teve o Atari 5200, que foi uma porcaria que a Atari lançou sendo um fracasso. E se o pessoal da Gradiente soube disso, eu não sei. Mas eles perceberam que o Atari 7800 não estava indo nada bem no mercado de consoles dos Estados Unidos. Então aí eles pensaram, por que a gente não lança o Nintendinho no Brasil, já que ele está fazendo muito mais sucesso? E essa, claro, era uma ótima ideia. Só que aí tinha um problema, a Lei de Reserva de Mercado. E além disso, a Nintendo não estava com interesse de lançar o Nintendinho aqui no Brasil. Então,
como que eles lançariam o Nintendinho aqui. Então eles pensaram bastante e arranjaram um Nintendinho para fazerem engenharia reversa, que traduzindo é abrir ele e ver como funciona. E depois de descobrirem isso, eles compraram as peças que tinham dentro do Nintendinho, botaram dentro das carcaças de Atari 7800 que eles tinham feito, fizeram ali umas mudanças de visual na carcaça e pronto, estava feito o console que a Gradiente queria lançar. Então em 1989, a Gradiente lançou o Phantom System, um clone ou famiclone de Nintendinho. Você tá pronta? Uhum. Vou na frente, você me segue. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Mas ó galera, pelo que eu pesquisei, antes de lançarem o Phantom System, já tinha um clone de Nintendinho, e era o Dynavision 2 da Dynacon. E nele se botava cartuchos japoneses de 60 pinos. E para jogar os americanos de 72 pinos, tinha que ter adaptador. E esse Dynavision 2 tinha até uma pistola laser. Eu acho doideira isso, que todo console da época tinha uma pistola de luz. E agora pessoal, nós vamos ver como foi o sucesso do Phantom System no Brasil. Mas antes eu peço aí para vocês deixarem o like muchatito para fortalecer muito esse vídeo e para ele ser muito recomendado aqui no YouTube, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos saber como foi o sucesso no Brasil. E bom, mesmo tendo Dynavision 2, foi o Phantom System que fez mais sucesso aqui. Ainda mais porque o marketing dele foi muito bom, o console foi vendido em boas lojas. Sim, um console pirata foi vendido em ótimas lojas, com nota fiscal e tudo. A caixa do Phantom System já mostrava que ele era mais moderno e divertido também. Ele até tinha uma pistola de luz, a sua Laser Gun, que tinha que ser comprada separadamente. E agora eu fico na dúvida, essa pistola aí do Phantom System é uma cópia da pistola Zapper do Nintendinho ou da Light Phaser do Master System? Eu acho que é da Zapper, mas o que vocês acham aí? Comentem. E por fim pessoal, o motivo para ele ter feito mais sucesso é que comparando o visual dele com o do Dynavision 2, ele era muito mais bonito. E falando no visual dele, vocês podem ver aí que ele é todo preto, tem o formato do Atari 7800, tem a entrada de cartucho americano de 72 pinos e só dava para rodar os japoneses com adaptador. Ele tem a marca ali Gradiente, tem o nome no meio, Phantom System, tem os botões Start e Reset e olha que surpresa, o seu controle também era um clone e era clone do controle do Mega Drive, que já tinha lançado no Japão. Resumindo, ele era um clone em tudo. E no Phantom System, pessoal, vinha jogos com ele, como por exemplo, Super Pitfall, Gauntlet, o jogo do Predador, e Caça-Fantasmas. E para vocês terem noção, esse jogo do Caça-Fantasmas foi praticamente o jogo propaganda do Phantom System. Tanto que na propaganda vocês podem ver que as crianças estão com um cartucho de Caça-Fantasmas. E isso é porque o filme era muito popular aqui no Brasil. E até que combinou, né? Os Caça-Fantasmas servindo de propaganda pro Phantom System. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E teve gente que até apelidou o Phantom System de videogame fantasma, fantasma da Nintendo, etc.
etc. E pessoal, agora eu vou responder por que a Nintendo não conseguiu processar a Gradiente com esse console pirata chamado Phantom System. E ela não conseguiu, galera, porque primeiro, a Nintendo não tinha vindo para o Brasil ainda. E segundo é que as peças do Nintendinho a Nintendo não tinha patenteado. Então qualquer um podia fazer um clone de Nintendinho. E quando eu digo qualquer um, é porque foi realmente isso. Porque foram surgindo vários outros clones, como High Top Game, Supercharge, etc. E ó galera, já que a Nintendo não conseguiu processar ninguém naquela época, já comentem aí um chupa Nintendo, porque esse momento merece. E ó, avisando, quem quiser ver a lista completa de clones do Brasil que saíram de Nintendinho, vejam lá a história do Famicom e Nintendinho, tá bom? E agora pessoal, eu tenho que dizer que o único defeito que eu pesquisei sobre o Phantom System era que a fonte dele estragava com o tempo. Mas agora galera, eu vou falar pra vocês sobre os jogos, que foi uma coisa que a Gradiente teve muito cuidado para não levar processo, porque quando ela começou a lançar jogos, primeiro ela começou com os licenciados por desenvolvedoras como a Activision, e esses jogos vinham em caixa preta e tinha até a marca Gradiente ali na caixa. Mas aí depois a Gradiente quis lançar outros jogos de sucesso do Nintendinho, mas aí já seria difícil licenciar eles. Então a Gradiente acabou indo pro lado sem licença da força, e para não se ferrarem com os milhões de processos que com certeza viriam da Nintendo, a Gradiente criou uma marca chamada Falcon Soft, para caso se alguma coisa desse errado, essa Falcon Soft pagaria o pato. E com a Falcon Soft vieram as caixas vermelhas de jogos não licenciados e com nomes modificados, como por exemplo os Super Irmãos, que era o nome brasileiro de Super Mario Bros. Também teve Caça ao Pato, que era o jogo Duck Hunt, e por aí vai. E com o tempo depois das caixas vermelhas, vieram outros jogos, como Ninja Gaiden, que a caixa já era uma imagem completa e bem bonita. E vocês podem ver que os jogos não licenciados já levavam ali na caixa a marca Falcon Soft. E é com isso que a gente aprende que sempre tem um jeitinho brasileiro pra tudo, pessoal. Caramba! E como vocês sabem, galera, tudo tem um fim, e agora vamos ver o fim do Phantom System. E o tempo passou, galera, com o Phantom System fazendo muito sucesso, até que a lei de reserva de mercado acabou e a Nintendo percebeu o sucesso do Phantom System. E isso meio que incomodou ela. Um console pirata do Nintendinho fazendo tanto sucesso. Que audácia! E isso fez a Nintendo querer lançar o Nintendinho aqui no Brasil. E a Gradiente foi logo fazer um acordo com ela e criou junto da marca estrela a Playtronic para lançar o Nintendinho aqui no Brasil. Mas a Nintendo, que é esperta, também tinha uma condição para o console vender aqui, e era parar a fabricação do Phantom System. Sempre tem um porquê da Nintendo. E acabou que a Gradiente fez o óbvio. Já que ia lançar um console oficial, a Gradiente parou a fabricação do Phantom System, e é difícil saber, galera, quanto que o Phantom System vendeu aqui no Brasil. Mas dizem que foi 1 milhão de unidades, mas não tem nada confirmado. E foi assim que o Famiclone mais famoso do Brasil se encerrou, mas deixou um grande legado. E eu tenho certeza que muita gente começou a sua jornada gamer com o Phantom System. E bom, eu fechei o livro, mas isso não quer dizer que o vídeo já acabou, porque agora eu posso trazer as curiosidades camaleônicas. Mas antes de trazer elas, eu peço que quem chegou aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva aí no canal para ele crescer mais ainda, ativem o sininho para não perderem esse e nenhum outro conteúdo aqui do canal Ecletiverso, e compartilhem também muito o vídeo e o canal, porque ajuda bastante, galera. Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, curiosidades camaleônicas. E até dá para trazer porque são poucas. E a primeira é o cartucho ao contrário. E isso é verdade, galera, porque olha que doido. Vocês podem ver aí como eram os cartuchos de Phantom System. Mas aí quando vocês olham na caixa da Laser Gun do Phantom System, o cartucho está espelhado. E eu não sei por que ficou assim. O controle diferente. E bom, pessoal, sobre o controle do Phantom System, teve duas coisas doidas sobre ele. A primeira é que ele era uma cópia do controle de Mega Drive, mas o de Phantom System
System tinha uma coisa estranha, porque enquanto no controle de Mega Drive tinha 3 botões A, B e C embaixo e 3 pequenos em cima, o de Phantom tinha o botão Select em cima e 3 botões embaixo, A, B e Start, e deixaram a letra C pra lá. E olha só, enquanto eu editava aqui, descobri o controle que o Phantom System copiou, e esse de Mega Drive tem o Start em cima e os 3 botões embaixo. Mas isso não muda o fato ainda, galera, que o Phantom System esqueceu a letra C. E a segunda coisa doida é que na revista de jogos Ação Games número 6 tinha uma dica para jogar bem, que era tirando a tampa do controle para ficar mais fácil de apertar os botões direcionais e não ir para uma direção diagonal nos jogos. Olha aí de novo, jeitinho brasileiro. Segundo os nomes. E olha isso, pessoal, para quem não sabe, o Phantom System e a Laser Gun tem um segundo nome. E o do Phantom era PH8, pelo que a gente vê na caixa, e a Laser Gun LG8. E o 8 deve ser porque o console era de 8 bits. Catálogos. Na caixa do console, a Gradiente botava um catálogo que mostrava jogos que tinham para o console, e com certeza, galera, quem viu o catálogo ficava babando para ter todos os jogos. E o primeiro era esse, quando lançou o console, e os outros dois foi da época que a Gradiente lançou jogos sem licença da Falcon Soft. Parceria forçada. E bom, eu falei no início do vídeo que a Dynacon lançou primeiro o Dynavision 2, e nele se botava cartuchos japoneses de 60 pinos, e só com adaptador que se botava cartucho americano de 72. E conforme o Phantom System foi fazendo muito sucesso, a Dynacon decidiu fazer uma espécie de parceria forçada sem consultar a Gradiente. Pelo menos eu acho que não consultaram a Gradiente. Mas enfim, nessa parceria forçada, a Dynacon lançou adaptadores de entrada de cartuchos de 60 e 72. E a parceria forçada tá aqui na caixa, porque olha só, eles botaram o Phantom System como propaganda da caixa de 72 pinos. Que cara de pau da Dynacon. E agora, pessoal, como última curiosidade, mas não menos importante, os clones. E não são os clones de Nintendinho, pessoal, são os clones de Phantom System. Oi? Sim, isso mesmo. O clone foi clonado. E tinham 2 clones dele. E o primeiro era esse aí, que era branco e cinza, e tinha o nome Phantom System em vermelho. E o formato dele era do console Microgenius, que era um console clone de Famicom que lançou em países como Coreia do Sul, África do Sul, Europa Oriental, etc. E o segundo clone é esse daí, que é praticamente o Nintendinho. Só tiraram o nome da Nintendo para botar o Phantom System em vermelho. E é isso, pessoal. Esse é o final do vídeo e é tudo isso que eu tinha para falar sobre o console Phantom System, o console fantasma mais famoso do Brasil. E, pessoal, eu percebi uma coisa nos clones do Brasil, porque olha só, o Phantom System se tornou o mais famoso clone pelo motivo bom, que teve ali o marketing, teve os jogos e tal. E teve um clone que eu percebi que ficou famoso também, mas pelo motivo ruim, que foi o Polystation. Não sei se vocês conhecem, mas ele vocês podem ver que tinha o formato do PlayStation 1. Só que quando você abria ele, era ali uma entrada de cartucho de Nintendinho. Vocês estão de sacanagem! E com certeza quem ganhava um Polystation pensando que era um Play 1 e via a entrada de cartucho, percebia na hora que o mundo não é arco-íris, não mesmo. Então por isso que eu notei que o Polystation é também muito famoso, mas pelo motivo ruim. Não sei se vocês concordam aí comigo. E eu gostei de ver que as empresas do Brasil conseguiram se virar bastante para trazer os games para cá. Mesmo que os consoles tenham sido clones, mas caramba, se esforçaram pra caramba e com o tempo conseguiram trazer os originais para cá. Então as empresas do Brasil daquela época estão de parabéns mesmo. E pessoal, eu ainda tô na dúvida se eu joguei em um Phantom System, porque em Nintendinho eu não joguei mesmo. Mas agora eu não tô lembrando mesmo se joguei em Phantom System. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da história do Phantom System e tiveram um? Comentem aí, tá bom? E agora eu tenho que dizer, galera, deixem aí o like muchatito se gostaram aí da história para fortalecer bastante o vídeo. Se inscrevam pro canal crescer mais ainda, ativem o sininho, compartilhem muito o vídeo e o canal, sigam as redes sociais. E agora eu me despeço aqui, El Camaleão, e adiós, galera!